É isso aí. A gente vai continuar conversando um pouquinho então sobre essa série de mensagens, as 7 igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito de Deus tem a dizer para as igrejas. Só para lembrar o que a gente tem tentado pensar quando a gente conversa sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Não é falar mal das igrejas da Ásia, não é falar mal daquilo que eles estavam fazendo, não é olhar para eles e falar assim: puxa vida, olha o que esses homens estão fazendo. Não sei como uma igreja consegue se manter fiel ao Senhor e permitir um grupo de pecadores dentro da igreja. Que igreja é essa? Seria muito fácil se essa fosse a nossa posição. Mas é um conceito de 7 igrejas, na verdade, são todas as igrejas. 7 igrejas, na verdade, é uma representatividade daquilo que Deus tem para dizer para a tua igreja espalhada pela face da terra. Então a gente tem olhado para as 7 igrejas do Apocalipse para tentar entender um pouquinho daquilo que Deus tem para dizer para a gente. É a gente olhar para a igreja, para as 7 igrejas do Apocalipse, para as 7 igrejas da Ásia ali, e começar a fazer talvez uma análise crítica. O que Deus tem para mim e para você. É olharmos para aquilo e machucar a gente. Não é uma mensagem, não são mensagens de conforto que nós teremos quando a gente conversa sobre as 7 igrejas, mas são mensagens de desafios. São mensagens que em tese Deus está olhando para a gente dizendo assim: nós somos assim, vocês são assim, a minha igreja é assim. O livro de Apocalipse vai dizer que Deus conhece a sua igreja. O livro de Apocalipse vai dizer que Deus sustenta a sua igreja e Ele tem a sua igreja nas suas mãos. Mas o livro de Apocalipse vai dizer que Deus também está no meio da sua igreja. Então Ele está falando de um povo que Ele conhece. Ele está falando de um povo que Ele formou. Mas Ele está falando de um povo que Ele selecionou para ser chamado povo dele. Então Deus está falando com extrema intimidade. É assim que vocês são. Por isso que Ele sempre lança um desafio: ouça aquilo que eu tenho para dizer. Se você ouvir, e aí Ele sempre lança um prêmio no final para aqueles que ouvirem aquilo que Deus tem para dizer a cada um de nós, a sua igreja, a igreja do Senhor. Hoje a gente vai para a terceira igreja do Apocalipse, a igreja de Pérgamo. Então eu queria convidar você que abrisse sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 2, para que venhamos ler do verso 12 até o verso 17. Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, do verso 12 até o verso 17, diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja de Pérgamo, escreva o seguinte: essa é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos 2 lados. Eu sei que vocês moram aí, onde está o trono de Satanás. Vocês são fiéis, e não abandonaram a fé que tem em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto aí em Pérgamo, onde Satanás mora. Mas tem algumas coisas contra vocês. Há entre vocês alguns que seguem os ensinamentos de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer com que o povo de Israel pecasse, dizendo que os israelitas deviam comer alimentos oferecidos aos ídolos e cometer imoralidades. Assim também estão entre vocês alguns que seguem os ensinamentos dos nicolaítas. Arrependam-se, senão eu logo irei até aí com a espada que sai da minha boca. Lutarei contra essa gente. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Ao que conseguirem a vitória, eu darei um anel escondido, e cada um deles darei uma pedra branca, na qual está escrito um nome novo, que ninguém conhece, a não ser quem o recebe. Esse é o texto do Senhor para o anjo da igreja de Pérgamo. A cidade de Pérgamo, se vocês prestarem atenção, todas as 7 igrejas, elas estão situadas em cidades extremamente importantes da Ásia naquele contexto. A cidade de Pérgamo é mais uma delas. A cidade de Pérgamo tem um templo lá, aos Zeus, que é considerado uma das 7 maravilhas do mundo também. A cidade de Pérgamo, naquele contexto, tinha a maior biblioteca na atualidade. Só perdia para a biblioteca dos egípcios, a tal ponto de quando a cidade de Pérgamo começou a querer ter essa maior biblioteca de todos, os egípcios pararam de fornecer papiro para que eles fizessem os seus livros. Aí a cidade de Pérgamo criou uma nova forma de registrar as suas histórias e os seus escritos. Eles pegaram um pedaço de ouro e começaram a escrever dali.
E aí vem a palavra, então, pergaminho, que vem da cidade de Pérgamo, porque ali constitui uma biblioteca que tinha cerca de 200.000 títulos naquela cidade. Era uma cidade também centralizadora na cura. Tinha um Deus lá, o Deus serpente, o Deus da cura, também se encontrava ali naquela cidade. Ali naquela cidade também tinha adoração ao imperador de Roma, também tinha adoração ao Deus Zeus. Ali naquela cidade tinha o principal templo de adoração a esse Deus serpente, que é o Deus curador. Interessante que diante de tantas propostas que a cidade de Pérgamo tem, o nome Pérgamo significa casado. E a qualidade da igreja de Pérgamo é a fidelidade que eles têm ao Senhor. E é justamente isso que Deus vem trabalhar para a igreja de Pérgamo, dizendo da qualidade que essa igreja tem e dos contrapontos que essa igreja tem, que ela tem que prestar atenção e se ater um pouquinho. Dá uma olhada no que diz o versículo 13. Eu sei que vocês moram aí onde está o trono de Satanás. Quando ele fala trono de Satanás, não adianta a gente procurar o espaço físico que tem ali, contém o trono de Satanás. Não vai ter um local que era um templo de adoração a Satanás. Interessante que o livro de Apocalipse, ele fala no mínimo 42 vezes a palavra trono. Dessas 42 vezes, 40 vezes se refere ao Senhor, Deus, Rei, soberano, Senhor da história e tudo mais. 2 vezes fala de Satanás. Agora no capítulo 2, versículo 13, e depois só no capítulo 16 vai se referir novamente a isso. Quando ele está dizendo que ali onde eles moram está o trono de Satanás, ele não está falando de algo físico, mas ele está falando da cultura daquele local. Um lugar onde oferece cultos a deuses. O culto ao Deus Zeus acontecia todos os finais de tarde, com sinais de fumaça e oferecimento de sacrifícios a eles. O culto ao Deus serpente, ao Deus curador. Não sei se tem alguém que é médico aqui ou está ligado à área de medicina. O emblema da medicina tem a serpente, e ela vem da cidade de Pérgamo, esse conceito. Uma cidade onde pega a serpente, que para o cristianismo é sinal do pecado, é sinal da maldade no coração do homem, transforma num Deus que na verdade traz a cura. Quando a cidade de Pérgamo está dizendo que ali eles estão situados no local onde tem o trono de Satanás naquela cidade, está fazendo referência justamente à filosofia de pensamento. Satanás, conhecido como enganador. Ali eles têm uma filosofia de pegar a serpente, que é o objeto usado para inserir o pecado no mundo, e é transformado num Deus que traz a cura. Ali adora-se o imperador romano, ali adora-se Zeus. Todo esse contexto, toda essa filosofia de enganação e mentira está presente na cidade de Pérgamo. E aí Deus vai dizer assim: olha, nessa cidade aí, ela é o trono de Satanás. Por quê? Ali reina e governa esse conceito mentiroso, esse conceito deturpador da verdade. Mais do que isso, essa igreja ela é fiel, mesmo quando Antipas, minha testemunha, foi morto ali. A história conta que Antipas, um líder da igreja de Pérgamo, possivelmente um pastor da igreja de Pérgamo, é colocado dentro de um bezerro de bronze, e esse bezerro de bronze é colocado numa fornalha. Imagine essa cena, você sendo colocado dentro de um bezerro de bronze, e esse bezerro de bronze sendo colocado dentro de uma fornalha. A gente, por acidente, de vez em quando, ontem eu ajudei a Carla, a gente desistiu de algumas coisas em casa, na cozinha. Então a gente facilita. Nós temos uma máquina de fazer pão. Beleza, você bota os ingredientes ali, ela é feita para facilitar a nossa vida. Só que eu tenho tanta habilidade na cozinha que mesmo com essa máquina eu consegui queimar a ponta do dedo indicador da mão esquerda. Se você tocar nele, está com um leve calo, está dolorido até hoje. Foi ontem, né? A ponta do dedo indicador da mão esquerda queimou quando eu estava manuseando a máquina do pão, né? Eu estou sentindo dor até agora. Eu nem me lembro o que eu pensei na hora, mas eu devo ter ficado bravo, xingado a Carla e tudo mais, por ter queimado a ponta do dedo indicador. Antipas foi colocado dentro de um bezerro de bronze e colocado numa fornalha. Ainda assim, o texto vai dizer que eles se tornaram fiéis e não abandonaram a fé. É interessante que esse texto no original, na verdade, é o conceito de que eles não abandonaram o nome do Senhor. O conceito é o seguinte: eles estão numa situação
situação onde está terrível, onde eles olham para o dia de amanhã. Quem se lembra, no domingo passado a gente já falou sobre o conceito de uma cidade que adora o imperador. Ou você adora o imperador, ou você não tem mais a oportunidade de compra, de venda, ou você não tem mais a oportunidade de ter seus bens, os seus bens são confiscados se você não adora o imperador. Então aquela cidade, os cristãos daquela cidade estão orando no dia de amanhã, sem perspectiva de compra, sem perspectiva de comércio, sem perspectiva de venda, sem perspectiva de ganhar dinheiro nenhum. E ainda assim, eles permanecem fiéis, não querendo negar o nome de Deus, fiel ao nome de Deus. O texto está dizendo assim: vocês ainda são fiéis ao meu nome, fiéis à minha palavra e preservam o meu nome com vocês. Essa igreja ela não abre mão de continuar servindo ao Senhor, mesmo as circunstâncias que estão ao seu redor. Eu fico imaginando a gente nesse contexto. Como eu falei, ontem eu queimei a ponta do dedo. Eu tenho certeza que eu devo ter brigado até com Deus por ter feito isso. A gente às vezes troca a oportunidade de servir a Deus por qualquer coisa. Essa igreja, diante dessa situação, ela não negava o nome de Cristo. Eu fico perguntando e pensando comigo mesmo: quantas vezes, por muito menos, eu neguei o nome de Cristo? Quantas vezes, por muito menos, por um preço muito inferior a esse, eu neguei confessar o Senhor como nosso Salvador? Eu já contei uma história aqui, mas não custa nada. Se você não ouviu, você ouviu pela primeira vez. Se você ouviu, vê se decora e não comete o mesmo erro que eu já cometi, tá? Eu me lembro quando eu estava no terceiro colegial, eu tinha lido uma reportagem sobre evangelismo e dizia que uma das melhores formas eficazes do evangelismo é através de amizade. O autor dessa reportagem, ele tinha um propósito simples: para você, um amigo de outras pessoas, cativarem esse para vir para a igreja. Mas essa informação na vida de um preguiçoso como eu se transformou numa muleta para eu parar de fazer evangelismo, porque assim, aí eu comecei então só a pensar em convidar quem eram os meus amigos. E aí, resultado: não convidava meus amigos, não convidava quem não era amigo, não convidava ninguém. Eu sei que em belo dia, num dia de semana, na aula, terceiro colegial, estudando à noite, um rapaz veio conversar comigo, conhecido, e falando para mim que estava chateado, que a namorada dele tinha largado dele, e falando para mim assim: ninguém me ama, a minha namorada não me ama, ele estava com um problema na família, sabe? Minha família não me ama. Olha só a deixa para eu apresentar Jesus para ele, para falar que eu conhecia alguém que amava ele. Olha a oportunidade. Mas o que eu tinha na minha cabeça? Qual que é a melhor forma de evangelismo? Eu falei: eu não sou amigo desse cara, eu vou fazer o quê? Mas eu tinha uma estratégia: vou me tornar amigo dele primeiro. Depois que eu me tornar amigo dele, eu vou evangelizar esse cara, vou ganhar esse cara para Cristo. Ó o pensamento. Beleza, fui embora com isso na cabeça. No outro dia eu voltei para a escola. Cheguei na escola, um alvoroço no pátio da escola. Eu saí até a porta, passaram umas pessoas na frente da porta. Eu abordei essas pessoas perguntando o que estava acontecendo. E elas me falaram: sabe o fulano de tal? Eu sabia, porque o fulano de tal era aquele que no dia anterior eu havia conversado e eu estava decidido a partir daquele dia ser amigo dele para falar de Cristo para ele. Sabe o fulano de tal? Sei. Falei: então, ele foi embora ontem à noite na casa dele, amarrou uma corda no pescoço e se enforcou. Se você já ouviu essa história, aprende quando fazemos uma coisa. Essa igreja ela não tinha onde se apegar, não tinha perspectiva do amanhã. Ela vivia num lugar onde ela negava o imperador ser o seu Deus, então ela não tinha oportunidade de compra e de venda. Pior, ela negava Zeus como seu Deus e eles sofriam por causa disso, a ponto de Antipas ser morto nessas circunstâncias. Essa igreja não tem outra ferramenta a não ser a fé. E aí, hoje de manhã, quem participou da escola dominical, foi muito legal a conversa sobre a fé, porque o conceito de fé bíblico é muito diferente do conceito de fé pregado por aí. Uma fé cega que não enxerga as coisas. Eu posso até não enxergar, eu posso até não estar vendo, mas eu tenho certeza pela fé no amanhã daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Essa igreja só tinha um lugar onde se apegar, na fé que ela tinha, em meio às dificuldades, o Senhor que ela serviu. O que ela tinha de perspectiva do dia de amanhã? Perseguição, sofrimento e nada diferente disso. O que sobrou para ela? Fé.
Quantas vezes nós temos negociado a nossa fé em nosso Deus? Quantas vezes nós temos negociado a nossa confiança em nosso Deus? Às vezes nos surgem oportunidades contrárias à vontade de Deus. E aí, o que nos resta? Fé ou oportunidade? Essa igreja, ela se mantinha fiel à palavra do Senhor. Mas o texto continua, diz o seguinte: mas tem algumas coisas contra vocês. Há entre vocês alguns que seguem o ensinamento de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel pecasse. Balaão é um profeta do Antigo Testamento. Ele foi chamado pelo rei Balaque em um determinado momento. O rei Balaque ia entrar em confronto com o povo de Israel. E ele falou: olha, Balaão, faz um favor para mim. Eu já ouvi histórias de você. Quando você abençoa, o povo vai para frente. Quando você amaldiçoa, o povo perde as batalhas. Então, por favor, amaldiçoe o povo de Israel. E Balaque pediu para Balaão no mínimo 4 vezes fazer isso. E Balaão foi negando todas as vezes, porque Balaão consultava o Senhor, e Deus não dava permissão para que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. Mas aí, o texto de Apocalipse vai dizer que apesar de Balaão não ter amaldiçoado o povo de Israel, Balaão na verdade dá uma dica para Balaque. Fala: olha, mas tem uma forma de quebrar essa bênção que o povo de Israel tem. Ensina eles a comerem carne oferecida a ídolos. Ensina eles a se prostituírem com as mulheres a quem Deus não tem abençoado que eles façam isso. E aí o texto de Apocalipse vai deixar claro que foi uma artimanha de Balaão em troca de dinheiro, para que ele conseguisse ali aquilo que Balaque queria e ele conseguisse o dinheiro. E o texto vai dizer também: assim também estão entre vocês alguns que seguem os ensinamentos dos Nicolaítas. Nicolaítas é um grupo que defende a tese seguinte: só a alma está presa no corpo, porque o corpo é pecador, mas a alma é pura, então peca. Pode pecar porque é o corpo que vai para o inferno, a alma vai para o céu, então pode pecar à vontade. Eles inclusive deturpavam a palavra do próprio apóstolo Paulo, quando ele ensinava: olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então vamos fazer o seguinte: vamos pecar mesmo, que é para a graça ser cada vez mais demonstrada. Essa igreja é impressionante, que mesmo fiel ao Senhor, mesmo fiel a Deus, ela permitia a inserção de algumas pessoas no meio deles com esse tipo de pensamento. Um pensamento hedonista: vamos atrás do prazer, vamos atrás daquilo que nos dá, vamos atrás daquilo que nos traz felicidade, vamos atrás daquilo que nos traz prazer. Então não tem problema a gente seguir os conselhos de Balaão, não tem problema a gente seguir os conselhos dos Nicolaítas, não tem problema a gente viver uma vida de libertinagem, uma vida daquilo que nos dá na cabeça. Uma igreja que está aceitando um tipo de relacionamento bem estranho. E a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente não tomar cuidado, a gente como igreja, a gente acaba tendo umas tendências meio estranhas. A gente acaba tendo uns costumes meio estranhos. Eu acho interessante quando algumas pessoas, até na nossa igreja já aconteceu isso. Eu comentando com alguém assim: Flávio, a cara é nervosa, né? Aí alguém fala assim: pastor, mas também ela é de Sagitário. Todo sagitariano é nervoso desse jeito, né? Então é por isso. Pessoas que acreditam em umas superstições sem nexo. Eu conheço muita gente que assim: eu sou cristão. Não foi o Flávio, já deixa claro, não foi o Flávio que disse isso, né? Ele só pensou nisso no dia, mas não disse, né? Não foi o Flávio que disse isso, mas eu estou conjecturando assim. Tem pessoas que acreditam: é por causa do signo que a pessoa age desse jeito. A gente começa a flertar com algumas coisas, dá margem para algum tipo de pensamento, para algum tipo de atitude, para algum tipo de crença, para algum tipo de ação, que na nossa vida vai se tornando normal. O que aconteceu nessa igreja? Essa igreja, ela era fiel ao Senhor, mas algumas atitudes contrárias à palavra de Deus estavam tão habituais no meio dela e no meio de algumas pessoas, que aquilo para eles nem se tornou mais pecado, aquilo para eles nem se tornou mais escândalo. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente vive numa cultura onde que tudo é normal, tudo é tranquilo. Sexo, o que é sexo? Não é amor, é sexo. Então vamos fazer. O corpo é para ser mostrado, né? Mulheres vendendo o corpo como objeto. Cultura numa sociedade que a gente vive, onde estão sendo negociados princípios e valores, que se a gente não tomar cuidado, a gente começa a encarar isso como normal, porque a sociedade está encarando isso de forma normal. E a gente, inserido numa sociedade, já não começa a fazer frente a isso, mas começa a concordar e achar que isso é normal. Quer um exemplo bem simplório? Quem aqui nunca usou o subterfúgio de uma
enganadinha, sei lá, uma informação a mais do imposto de renda, só para ter um descontinho. É aquela doação que eu faço para pai de R$20, mas peço um recibo de 200, só para, na hora de mostrar no imposto de renda, eu ter um descontinho maior. Afinal de contas, todo mundo faz isso. A gente está inserido numa cultura onde a gente tende a tornar umas coisas ilegais tranquilas. Quer ver só um outro exemplo, bem simplório, mas só para mostrar como isso às vezes está no nosso coração e a gente nem percebe. Se nós soubéssemos, por exemplo, vamos usar o nosso Flávio, nosso exemplo aqui, Flávio, que o Flávio teve acesso a 10 milhões, não, mudar o nome, o Flávio teve acesso a 100 milhões, 100 milhões, e o Flávio, político, o Flávio não é político, o Flávio é militar, mas político, e o Flávio pegou assim, os 100 milhões que ele teve acesso, que deveria ser aplicado em saúde, 10 milhões o Flávio pegou para ele. Qual seria a nossa atitude? Absurdo. O Flávio roubou 10% disso. Está errado. Temos que condenar o Flávio. Porque ele usou um subterfúgio de 10% para se dar bem. Beleza. Todo mundo aqui vai para o mercado, constantemente e direto. Existe uma fila no mercado, no caixa do mercado, chamada fila rápida, caixa rápida. E ali está dizendo que você tem que passar até com 10 produtos. Quem aqui já passou na fila rápida do mercado com 11 produtos? Se ali está dizendo que você pode passar com 10 produtos, você passou com 11, você passou com 10% a mais do que você poderia passar. Você usou o subterfúgio de 10% para ter um privilégio. Às vezes a gente começa a fazer negociatas. Essa igreja estava habituada com alguns pecados, e aqueles pecados nem faziam mais sentido para aquela igreja. Nem pesava mais, porque tinha algumas pessoas que pensavam e agiam daquele jeito dentro daquela igreja, e aquela igreja estava tolerando aquilo lá. Deus vai dizer: olha, eu tenho isso contra vocês. Tem que pegar essas pessoas e mostrar o que é certo. A nossa igreja ela é chamada para pregar a palavra do Senhor e mostrar qual é a verdade do Senhor. Nós, como igreja, nós somos chamados a viver uma vida de integridade, não uma vida que segue os conselhos nicolaítas ou acha que aquilo que Balaão fez está certo. Não uma igreja que vive o conceito: vou buscar aquilo que me dá prazer ou aquilo que me dá mais dinheiro. Uma igreja séria que não tem nada com o Senhor é aquela que talvez abra a mão de uma vida financeira melhor para viver de uma forma digna diante da vontade do Senhor. Eu me lembro quando a gente foi comprar essas cadeiras aqui da nossa igreja, na loja, na fábrica, nós fomos direto na fábrica, fechar a compra de vendas para a cadeira. E aí, quando é para a igreja, então eu choro desconto mesmo. E eu pedindo desconto para a pessoa não pode dar desconto, eu quero desconto, não pode dar desconto. Aí eu falei: vamos fazer o seguinte, eu dou desconto, eu lembro que estava chegando perto de 12 mil, eu queria pagar 12 mil nas cadeiras no máximo. Então vamos fechar em 12 mil, vamos fechar em 12 mil. Ele vai fazer o seguinte: eu vendo para você sem nota fiscal e eu vendo para você por 12 mil. Eu falei: então você pode vender por 12.500, porque a gente não vai abrir mão da nota fiscal. Aí eu falei para ele assim: rapaz, a gente é igreja, a gente não pode abrir mão da nota fiscal, o certo é pagar com nota fiscal. Ele falou assim: sério? Tem igreja que chega aqui e sugere, vende sem nota fiscal para você vender mais barato. Pecados que começam a entrar na nossa rotina, e começa de forma simples fazer parte do nosso dia a dia, e a gente nem sente mais isso. Essa igreja, apesar de muito fiel, ela estava vivendo uma teologia inclusiva. Não tem problema, se a vida está toda errada, não tem problema. Deixa eu só explicar uma coisa antes que alguém comece a comentar. O jargão da nossa igreja, e a gente tem divulgado isso constantemente: venha como você está. Mas é porque a gente acredita num Deus que nos ama como nós somos, mas nos ama muito mais ainda, para permitir que a gente continue a ser aquilo que nós somos. Ele nos transforma. Por isso que a gente vem como nós estamos, para sermos transformados pelo amor de Deus, para que não venhamos aceitar vidas frívolas, acostumadas com o pecado. E o texto vai dizer o seguinte: olha, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que baseava a fé desses homens era a esperança. Se vocês conseguirem a vitória, eu darei um maná escondido, e ainda darei uma pedra branca na qual está escrito um nome novo que ninguém conhece, a não ser quem recebe. Ele fala de 3 promessas aí, mas as 3 promessas elas estão interligadas.
A história do Antigo Testamento diz que quando o maná terminou de cair, uma porção foi guardada dentro da Arca da Aliança, e depois dessa Arca da Aliança não se tem mais história dela. E aí o texto vai dizer o seguinte: olha, aqueles que conseguirem vencer vão comer de novo desse maná escondido. Vocês receberão uma pedra branca. O julgamento do Antigo Testamento, as pessoas quando estavam sendo julgadas e condenadas, a absolvição ou a condenação dele dava pelas pedras. Os jurados, na hora que estavam fazendo a condenação, as pedras escuras levavam à condenação e as pedras brancas levavam à absolvição. Vocês vão ter uma pedra branca, e a melhor parte de todas é essa, no qual terá um nome que ninguém conhece, um novo nome que ninguém conhece. No relacionamento do seu povo com Deus, constantemente Deus mudava o nome das pessoas. Jacó passou a se chamar Israel. Abrão passou a se chamar Abraão. Sarai passou a se chamar Sara. Mas toda vez que a história era mudada, o nome também era mudado. Receber um novo nome do Senhor significa receber uma nova história que Ele tem preparada para nós. Jacó é conhecido como ladrão e usurpador. Israel, príncipe de Deus. Uma história que foi mudada, um novo nome para designar o final. Pelos nossos méritos, por aquilo que nós fazemos dia após dia, por aquilo que nós fazemos em nossa vida, qual é o nosso destino? Qual é o nosso merecimento? Qual é a nossa meritocracia? O nosso merecimento é irmos para o inferno. Mas porque Deus nos dá uma nova história, porque Deus quer dar um novo final para as nossas vidas, então Ele pega e também nos dá um novo nome. Quando o texto vai dizer, você vai receber uma pedra branca, um novo nome, na verdade, está dizendo assim: eu vou mudar o final da tua história, porque pelos teus pecados o teu destino é o inferno, mas porque eu te amo, eu quero te dar um novo céu e uma nova terra, uma nova história que esse Deus tem para cada um de nós. Jacó, de usurpador, passou a ser um príncipe de Deus. Saulo, Paulo, e eu e você. Nosso final, pelos nossos pecados, estaria muito bem escrito e descrito, mas por aquilo que Deus tem destinado a cada um de nós, é digno de um novo nome, porque nós iremos receber uma nova história, um final totalmente diferente. Mas para isso, o desafio da igreja é ser fiel. Esposa do Senhor, ser fiel. Combata os pecados e receberemos um nome diferente, porque a nossa história será mudada pelo Senhor. Eu queria convidar você a fechar seus olhos, abaixar a tua cabeça e pensar um pouquinho, uma auto-reflexão